Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos começando o nosso rebanhão nesse ano de 2025. E é uma alegria nós podermos parar um tempinho antes de iniciar a quaresma para a gente se posicionar espiritualmente. Isso é muito bom. Escolher estar aos pés do Senhor, escolher escutar o Senhor, escolher experimentar aquilo que o Senhor mesmo quer falar conosco. São dias onde Deus deseja falar ao nosso coração, já nos preparando para adentrar o deserto, o tempo da quaresma. Mas nós precisamos também estar atentos ao movimento de Deus a partir de tudo aquilo que é a temática desse nosso encontro. O tema desse rebanhão é: cantai ao Senhor Deus um canto novo. Repita comigo: cantai ao Senhor Deus um canto novo. Essa palavra é uma palavra do Salmo. O salmista que vai dizer e que vai nos convidar a cantar um canto novo, que nós poderíamos traduzir por canção nova. É a mesma coisa, o canto novo, ele é uma canção nova, canto dos remidos. E, claro, nós não podemos ouvir essa palavra do Salmo sem nos lembrar do que Santo Agostinho, meditando este Salmo, ele vai dizer. Santo Agostinho vai dizer: somos convidados a cantar um canto novo ao Senhor. O homem novo conhece o canto novo. O canto é uma manifestação de alegria e, se examinarmos bem, é uma expressão de amor. Quem, portanto, aprendeu a amar a vida nova, aprendeu também a cantar o canto novo. É, pois, pelo canto novo que devemos reconhecer o que é a vida nova. E aí, Agostinho vai discorrendo no Salmo. Dito isso, eu queria dizer para você que, apesar do convite que o Senhor nos faz, para nós vivermos essa dimensão de entrar de cheio nesse canto novo que brota da nossa vida nova, nós nunca podemos perder de vista que nós estamos num tempo de combate espiritual. Diga comigo: nós estamos num tempo de combate espiritual. Vamos nos recordar que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, a partir ali do versículo 10 seguintes, ele vai dizer: a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas ela é contra os principados
e as potestades, os espíritos malignos espalhados pelos ares. Então nós estamos num combate espiritual. E aí eu já estou denunciando um dos nossos inimigos, um dos inimigos da alma. Quem é ele? O diabo, o demônio, Satanás, o capiroto, encardido, o que você quiser chamar ele, você pode ficar à vontade. O apelido que você quiser dar para ele, pode ficar à vontade. Pode escolher o pior apelido que você quiser. Então você pode dar para ele esse apelido. Então, Jesus vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Então, nós vamos perceber, dentro da dinâmica do combate, que o demônio, ele tem um objetivo: roubar as almas de Deus, matar os filhos de Deus espiritualmente, destruir a vida dos filhos de Deus. Nós ouvimos ali a questão que Jesus trata em relação ao matrimônio, dizendo da dureza do coração daqueles homens. Moisés deu uma carta de divórcio para vocês porque vocês eram homens de coração duro. E por que Moisés deu uma carta? Porque os homens estavam abusando da liberdade deles, agredindo as mulheres e até mesmo matando as mulheres naquele tempo, porque não queriam mais. Então eles batiam, matavam, e por causa da dureza do coração, Moisés deu para ajudar as mulheres naquele processo. Foi dada por Moisés uma carta de divórcio. Mas Jesus está dizendo, nem sempre foi assim. Vamos nos recordar do que está escrito no livro das origens, no livro do Gênesis. O homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua esposa, à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Ninguém separe o que Deus uniu. Isso é Jesus aqui declarando a beleza do sacramento do matrimônio, a indissolubilidade do sacramento do matrimônio. E quando eu me preparava, eu me lembrava desse combate espiritual, quando eu era um menino ainda, tinha cabelo preto. Um jovem padre aqui na Canção Nova, mas assim, muito disponível para a obra de Deus, para aquilo que Deus queria. Deus me usava, tem usado. Agora já estou um padre mais maduro, fiz 18 anos de padre em dezembro, então já estou na maior idade, já posso até dirigir. E naquele início, depois de um carnaval, eu fui procurado aqui na Canção Nova por um homem de Deus. Ele era de Deus. E ele estava me procurando porque ele gostaria de continuar sendo de Deus. Ele pastoreava uma igreja. Ele não era da nossa confissão de fé. Ele não era católico. E ele veio relatar para mim uma experiência que ele fez. Eu queria dizer, já abrindo um parênteses, que eu estou numa TV católica. Amém? Vamos aplaudir a TV Canção Nova? Nós somos católicos, então aplauda aí, você que é católico, aleluia. Então tudo que eu ensinar aqui é da doutrina católica, porque eu sou católico e estou ensinando não para provocar qualquer pessoa ou dizer qualquer coisa que possa ferir. Pelo contrário, o meu amor é universal, eu amo a todos, como deve ser o amor de um sacerdote e de um cristão. Nós devemos amar a todos. Inclusive, Jesus disse, e esses dias nós ouvimos o texto sagrado do Evangelho: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, abençoai os que vos amaldiçoam. Esse irmão, a esposa dele viajou, eu estou falando isso, e não vou dizer o nome de onde é, então não era confissão também, mas ele me procurou porque ele confiava no sacerdote. E aí a esposa dele viajou, ele foi convidado por alguns amigos para ele ir num ensaio que estava acontecendo numa determinada cidade, nesse período que antecedia. Quando ele chegou lá no lugar, o primeiro impacto que ele teve, se fosse eu disse isso para ele, o primeiro impacto que ele teve, eu já voltava para trás. Na verdade, já não deveria ter ido. Mas o primeiro impacto eu já voltava para trás. Quando ele entrou no primeiro ambiente, tinha uma imagem de Satanás e todas as roupas que seriam usadas naquele ano em volta daquela imagem. Eu já voltaria. Ali não é a casa de Deus. Ele entrou.
e foi para o outro ambiente, participou daquilo que tinha que participar, e diz ele que foi algo tão grudento, que grudou na mente dele, que ele não conseguia pensar em mais nada, e cantar outra canção que fosse para Deus, senão aquela que tinha sido cantada lá dentro. Aquilo grudou na mente dele. Eu estou falando de combate espiritual, vocês estão me entendendo? A esposa dele voltou, e ele falou, eu tenho que te levar num lugar. Olha só, gente. E aí convidou a esposa para ir. Quando chegou lá, já não tinha mais aquela imagem, mas tinha uma pessoa fazendo alguns sacrifícios, consagrando tudo aquilo para aquelas realidades. Ele chegou, passou por aquele ambiente de novo, entrou aonde estava lá, o ensaio, ficou, deu uma chuva, ele falou que foi desesperadora a chuva, ele veio embora com a esposa dele. Resumo da história, o casamento e a família dele foi destruída. Nós não podemos brincar, não tem nada a ver. Hoje nós temos visto essa linguagem, até no nosso meio carismático, porque nós carismáticos temos uma radicalidade maior, né? Nós fomos batizados no Espírito, tivemos um encontro pessoal com Jesus, e a partir daí a gente rompeu com o mundo, a gente rompe com tudo, mas agora começou uma modinha de que não tem nada a ver. Eu estou contando um fato. Eu acolhi as lágrimas desse irmão, orei por ele, indiquei o que ele tinha que fazer para restaurar a família dele, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Não brinque com o que é sério. Não brinque com a salvação da sua alma. Não brinque com aquilo que nós não devemos brincar. Quem com fogo mexe, com fogo será queimado. Nós não podemos brincar. A nossa luta não é contra homens de carne e sangue. Eu não estou falando daquela pessoa que estava lá. Não, estou falando de uma realidade muito mais complexa, que é uma realidade invisível. Eu não estou falando daquele irmão que estava lá fazendo aquelas coisas lá, por aquelas roupas, não. Eu estou falando de uma realidade muito mais invisível e profunda, que entra num nível de combate espiritual. E eu quero dizer, Deus não quer perder ninguém. Diga comigo, Deus não quer perder ninguém. Diga, Deus ama todo mundo, indistintamente, incondicionalmente, e Ele morreu por todo mundo. Mas eu preciso, diga eu, fala o seu nome, eu preciso viver na presença de Deus. Então eu apresentei um inimigo. Qual é esse inimigo? O diabo. É o meu irmão? É aquele irmão que estava lá fazendo? Não, de jeito nenhum. Aquele irmão é amado por Deus, é alvo do amor de Deus. Depois, esse segundo inimigo da alma, eu estou apresentando inimigos externos, que é o mundo. Diga, o mundo. Então, primeiro é o demônio. Amém? O segundo é o mundo. São inimigos externos, para atingir o terceiro inimigo, que é o pior: as paixões da nossa carne. O que foi despertado na vida desse irmão que destruiu a vida da família dele? As paixões da carne, que ele não vivia mais. E aí vamos lembrar das duas últimas petições do Pai Nosso. Rápido, qual é? Quais são as duas? Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do... Olha só o que Jesus ensinou. Não nos deixe cair em tentação. Por quê? O inimigo, que são as paixões da nossa carne, porque esse é intrínseco em nós, ele vai ser constantemente provocado pelo tentador. Quem é o tentador? O diabo. Usando de quê? Do mundo. Então dizer que não tem nada a ver é você entregar sua alma de graça para o bandido e dizer: destrói, mata, rouba aquilo que é de Deus. E eu estou falando assim, de uma forma muito clara, para que você entenda o que Deus quer revelar a mim e a você nessa noite, ou melhor, nessa tarde. Nessa tarde que está bem quente. Eu até mandava uma mensagem para um jovem hoje que me mandou uma mensagem, falou assim: pelo amor de Deus, fala com Deus aí, porque o calor está demais. Eu falei assim: Deus está mandando um recado, você não está entendendo. Escolha certo, porque o calor lá é eterno no inferno. Então faça a escolha certa. Deus só está falando com a gente, está quente demais, no inferno é pior. Então escolha o que é certo, escolha aquilo que é o correto. Ele falou assim: é isso mesmo, se o senhor tiver oportunidade de falar, fala para o povo. Eu falei: estou falando, ele não deve estar assistindo quem está trabalhando agora, mas eu falei. Depois você pega aí a palestra.
Então, meus irmãos, nós precisamos entender. O mundo pensa que a liberdade é fazer aquilo que nós queremos, mas a palavra ensina que a liberdade verdadeira é viver na vontade de Deus. Repita comigo: a liberdade verdadeira é viver na vontade de Deus. E hoje, eu me decido, e eu me decidi viver na vontade de Deus, quando eu vim para esse rebanhão. E eu queria que você se aplaudisse nesse momento. A pergunta que Deus nos faz, que Ele me fez, que Ele faz a nós, e eu acredito que a resposta nós estamos dando em estar aqui na Canção Nova. Hoje o Senhor me pergunta: você quer viver uma vida de aliança comigo, ou uma vida que flerta com o pecado, que flerta com o mundo e que se expõe ao diabo? É uma pergunta. A decisão marcará o destino eterno de cada um de nós. Diga: a decisão marcará o destino eterno. O meu destino é eterno. Bata aí no seu peito. Então eu queria dizer para você algo: existe um espírito de descompromisso no meio da humanidade hoje. Uma humanidade que rompe com a sua aliança com Deus. Uma humanidade que está em estado de adultério. Homens e mulheres, jovens, adolescentes, até mesmo idosos, que romperam a aliança com Deus. Moisés permitiu dar uma carta de divórcio e despedir a mulher por causa da dureza dos corações. Por causa exatamente dessa reação de um espírito de descompromisso. E lá no tempo de Jesus, muitos viam o casamento como algo descartável. Parece que no nosso tempo também. Então, o mesmo acontece com a nossa relação com Deus. Muitos servem a Deus quando é conveniente, mas abandonam a Deus quando existem exigências e renúncias que precisam ser vividas. O mundo tem se divorciado de Deus. O mundo tem se afastado de Deus. Olha o que um padre da igreja chamado São João Crisóstomo vai alertar. Assim como um homem pode abandonar sua esposa por dureza de coração, muitos abandonam Deus porque não querem seguir a sua vontade. Assim como um homem pode abandonar a sua esposa por causa da dureza do seu coração, muitos abandonam a Deus porque não querem seguir a sua vontade. Então, existindo e sendo desvelado nesse primeiro momento do nosso rebanhão, esse espírito de descompromisso que está em todo lugar. Nós temos visto isso, nós somos testemunhas disso. Pessoas que não querem um compromisso com a verdade. Pessoas que escolhem o relativismo. Pessoas que escolhem o politicamente correto. Pessoas que querem que a palavra se adeque à sua vida, mas nunca que a vida dela se adeque à palavra de Deus. Cristãos que querem viver no pecado, mas não querem renunciar ao mundo. É o que a gente tem visto. Pessoas que começaram até bem, mas desistiram diante da primeira dificuldade, se expuseram ao mal, se expuseram ao ladrão, ao assassino por excelência, se expuseram ao destruidor, aquele que destrói vidas, destrói matrimônios, destrói vida de jovens. Foi isso que Jesus disse. Eu estou falando para a igreja. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas não foi em teu nome que nós expulsamos os demônios, não foi em teu nome que nós curamos os doentes, não foi em teu nome que nós falamos em línguas, não foi em teu nome que nós fizemos as maravilhas. Eu vos desconheço. A palavra lá, a tradução nossa às vezes ela está errada. Não é eu não vos conheço, eu vos desconheço. Você não é mais aquilo que você era. Você não é mais aquilo que eu te constituí um dia. Eu te desconheço. E espero que um dia nós não recebamos essa palavra de Jesus. Você precisa ser um cristão firme, um católico decidido, um cristão que se divorcia do mundo para fazer uma aliança com Deus. A carta de divórcio permitida para os cristãos é o divórcio com o mundo para que você faça uma aliança eterna com Deus. Amém? Você está entendendo? Se está entendendo, pode aplaudir. Então, o divórcio que Deus permite que nós façamos é o divórcio com o mundo, é o divórcio com o pecado, é o divórcio com Satanás. Nós não temos aliança com o mundo, nós não temos aliança com o pecado e nós não temos aliança com o diabo. Glória a Deus por isso. Você pode dar uma glória a Deus?
até mesmo se você chegou aqui na Canção Nova, aliançado com o mundo, aliançado com o pecado, e cheio de... mas eu não fiz nenhum pacto com o diabo. Se o pecado é do diabo, quem escolheu o pecado como projeto de vida está aliançado com quem? É simples, não estou falando do diabo com tridente. Isso aí é uma imagem ridícula. O diabo não é assim. Inclusive, lá em Ars, não sei se você conhece essa história do escapulário, São João Maria Vianney, um grande confessor, estava no confessionário atendendo confissão e chegou uma moça abatida, deprimida e falou para ele assim: Senhor pároco, eu estou arrasada. E ele falou: mas por que, minha filha? Claro que ele já sabia, né? Porque ele tinha uns dons extraordinários. Então, ontem eu fui para o baile, e São João Maria Vianney combatia o baile, as festas, com uma energia. Inclusive, ele até pagava os músicos para não entrar em Ars. Ele ia para a porta da cidade: vocês vão tocar em Ars hoje, eu pago para vocês o dobro do que vocês receberam para tocar aqui, porque eu não quero que o meu povo se perca. Olha que pároco. E aí a menina falou assim: eu fui para o baile ontem, já deve ter olhado para ela assim com aquela cara. E chegou um homem lindo, maravilhoso, deslumbrante, nunca visto aqui dessas redondezas. Ele dançou com todas as meninas, ele só não dançou comigo. E ela estava arrasada. Eu devo ser a mais feia, eu devia ser a mais desarrumada, meu cabelo devia estar tudo. Ele olhou para ela e falou assim: você está com escapulário? Ela falou: estou. Tira-o, por favor, debaixo da sua roupa. Ela tirou. Ele falou assim: era Satanás encarnado num homem, e ele não se aproximou de você porque você trazia o sinal da salvação, o escapulário da Virgem Maria. Aliança, divórcio com o mundo, divórcio com o pecado, divórcio com Satanás e aliança com Deus. Quem faz aliança com Deus, olha que coisa linda. Quem teme o Senhor conduz bem a sua amizade, como Ele é, tal será o seu amigo. Quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Amigo fiel é um poderoso refúgio. Veja só, o autor sagrado nos ensina que as nossas companhias moldam quem nós somos. Isso é forte. No carnaval, muitos se jogam em más companhias e acabam se desviando da vontade de Deus. Você está cercado de amigos que te aproximam de Deus ou que te afastam de Deus? Santo Agostinho vai ensinar assim: diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Se andas com os sábios, serás sábios. Se anda com os tolos, será um deles. E aqui falo com muito amor, sem condenar ninguém. Mas são as nossas escolhas que moldam a nossa vida. Cuidado, cuidado. Diga: Padre Roger, toma cuidado. Diga bem forte: Padre Roger, toma cuidado com as suas amizades. Agora, qual o seu nome? Bata no peito e diga: cuidado com as suas amizades. Muitos querem uma vida santa, mas não querem cortar as amizades que os levam ao pecado. Cortar não é dizer que eu estou condenando a pessoa, que ela é ruim, mas não dá para visitar ambientes que me levam ao pecado. Inclusive, ainda que você não tenha caído no pecado, os bons exames de consciência que são feitos para uma boa confissão vão dizer assim: se você se expôs ao pecado, você precisa confessar, ainda que tenha caído. Está lá. Bons exames de consciência que revelam para nós uma disposição. Cuidado, cuidado. Muitos querem crescer na fé, mas ainda seguem as influências daqueles que arrastam para a perdição. O mundo, ele vai te chamar de radical. Alguém agora pode estar pensando: esse padre é muito radical, isso não tem nada a ver. Não tem problema você pensar. O mundo vai até chamar você de radical, o padre de radical, mas só quem rompe com o pecado pode seguir de verdade Jesus Cristo. Sem isso, não tem possibilidade. Quem teme o Senhor, encaminha bem sua amizade, pois como Ele é, assim será o seu amigo. Quem anda com Deus, anda com amigos de Deus. Que os seus amigos
sejam amigos de Deus. Os seus amigos são amigos de Deus? Quem são suas referências? Os seus amigos te levam para o céu ou aquilo que eles te propõem, eles podem te colocar no fogo do inferno? Imagina se aquela proposta que o seu amigo te fez, você foi lá e correspondeu com a proposta e Jesus volta naquela hora. Está frito. Porque quando Jesus voltar, ele não vai voltar como o Deus da misericórdia, ele vai voltar como o Deus da justiça. O Senhor, justo juiz, ele vai sentar no trono para julgar os vivos e os mortos, as nações, os povos de todas as épocas. Um amigo fiel, uma poderosa proteção. Quem o encontrou, encontrou um tesouro. As minhas amizades precisam me proteger do mundo. As minhas amizades precisam me proteger do maligno. As minhas amizades precisam me levar para perto de Deus, para aquilo que é santo, para aquilo que santifica. Então, é por isso que o autor do livro da sabedoria vai dizer, é um refúgio. O refúgio é uma proteção. O refúgio significa um abrigo contra o perigo. As minhas amizades precisam ser abrigos contra o perigo. Eu vou ter colegas que não estão no caminho, mas eu só tenho amizade, relacionamento, frequento casa, frequento lugares como aqueles que são um refúgio, que me protegem diante dos perigos do mundo. Isso é exigente? Pergunta para o padre. Eu falo para vocês que eu passei por isso, eu não estou ensinando o que eu não vivi. Há 31 anos atrás, Deus me tirou de lá, do mundo, das drogas, da prostituição, do rock satânico, do baile funk, onde eu tive um encontro pessoal com Ele, onde Ele falou comigo. Ele me tirou de lá e eu precisei fazer exatamente isso que eu estou dizendo para vocês, porque senão eu não estaria aqui. Porque se você disser que você é forte o suficiente para estar num ambiente sensual, num ambiente que só ensina o errado e você passar ileso, olha, vou até te aplaudir, porque você é o cara, você é a cara. Porque eu não dou conta. Se você dá, olha, estou quase me dobrando diante de você, divindade. Não damos. Jesus já avisou lá no Horto das Oliveiras. O que ele falou? Orai e vigiai para não cair em tentação. O vosso espírito está pronto, mas a vossa carne é? Toca aí nessa carnezinha, ela é fraca. Ela é fraca, gente, ela é fraca. Não ache que você é forte. Veja só o que São Basílio Magno vai ensinar. Se queres saber teu destino, olha para as tuas amizades. Se anda com os santos, tornar-te-ás santo. Se anda com os tolos, não escaparás da ruína. É duro, mas é a realidade. Cuidado com quem te cerca. O diabo usa das más amizades para desviar o coração de Deus, das coisas de Deus. Mas Deus coloca amigos fiéis como proteção e refúgio. Quem aqui encontrou um amigo fiel na igreja? Levanta a mão e diga aleluia. Se você não encontrou, eu já estou pedindo que você encontre um amigo fiel, um poderoso refúgio na casa de Deus, que vai te proteger no dia da desgraça. Amém? Um refúgio são os amigos fiéis. Os amigos de Deus. Deus coloca amigos fiéis. Deus coloca amigos que são amigos dele no nosso caminho para nos ajudar. Para nos ajudar a viver esse divórcio. Rompendo com o mundo, com o pecado e com o diabo. E fazendo uma aliança definitiva com Deus. Diga comigo, o meu Deus acredita que eu sou capaz de fazer aliança definitiva com Ele. E eu agradeço, Deus, porque o Senhor acredita em mim e que eu sou capaz de me divorciar do mundo, de me divorciar do pecado, de me divorciar do maligno, para fazer uma aliança com o Senhor eterna e assim cantar um canto novo, cantar uma canção nova. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor me dá. Todas as vezes que eu celebro um casamento, eu falo isso para os casais. Deus acredita que vocês são capazes de compromissos eternos. Porque eu pergunto, segundo o rito da Igreja Católica, é para todos sempre? Sim!
Quando eu me deitei na minha ordenação, na verdade, quando eu fiz as promessas ali, a palavra é eternamente. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Deus acredita que nós sejamos capazes de fazer alianças eternas. O que Deus uniu? Então o evangelho de hoje vai falar da fidelidade no matrimônio, mas isso aplica à nossa vida espiritual. A maior aliança que existe, meus irmãos, é a nossa aliança com Deus. Eu preciso fazer uma aliança com Deus. Eu vim para um retiro, eu escolhi vir para o Rebanhão na Canção Nova, eu vou acompanhar pela TV, vou ouvir pela rádio ou vou assistir pela internet, porque eu quero fazer uma aliança com Deus. O Senhor está me convidando a deixar a infidelidade para assumir uma aliança de fidelidade. Se eu quebrei a fidelidade, Deus está me dando a possibilidade de recobrá-la de volta, de pegar de volta a aliança. Veja só, os padres do deserto, especialmente um que eu vou citar, chamado Evagrio Pôntico, os nomes são esquisitos mesmo porque são gregos, né? Lá da Grécia, daquela região ali, ele vai dizer assim: o mundo grita alto, mas a voz de Deus fala na consciência. Quem ama a Deus, fecha os ouvidos para o ruído do pecado. Cuidado. Posso te revelar uma coisa? Sim ou não? Quem libera a revelação? Quem libera o mistério? Você libera para que eu diga? Sim ou não? O diabo não precisa que você vire ateu. Olha para quem está do seu lado, o diabo não precisa que você vire ateu. Diga de novo, você está meio em dúvida? Fala, o diabo não precisa que você vire ateu. Sabe o que o diabo precisa? Que você negocie a sua fidelidade a Deus. Só isso. Que você negocie com o mundo. Que você negocie com o pecado. Você não precisa virar ateu. É só você negociar a sua fidelidade. É só você negociar a sua aliança. Pronto. Ele não precisa de mais nada. Você não precisa se declarar ateu. Você não precisa entrar na fila daqueles que estão pedindo a renúncia do batismo. Não, isso é só você negociar a sua fidelidade a Deus. Quem negocia a santidade, aos poucos se perde. Quem negocia a fidelidade, aos poucos se entrega nas mãos do bandido. Mas quem mantém-se fiel a Deus, recebe de Deus a capacitação, a graça para permanecer fiel até o fim. Quem aqui quer permanecer fiel até o fim, levanta a mão e diga eu. Eu queria que você se aplaudisse, essa decisão é sua, eu já tomei a minha. Santo Atanásio, o grande Atanásio que combateu o arianismo, uma heresia que quase destruiu a igreja, ele vai dizer assim: o amor ao mundo é adultério contra Deus. Quem quer o mundo rejeita a cruz, quem ama a cruz rejeita o mundo. A quem eu quero ser fiel? A Deus ou ao mundo? A quem eu estou sendo fiel? A Deus ou ao mundo? O mundo vive o adultério espiritual. Aquele que faz uma aliança de fidelidade com Deus, vive uma entrega total de amor a Deus. Repita comigo: o que Deus uniu, o homem não separe. Então Jesus, quando ele fala aqui do matrimônio, essa verdade ela se aplica à aliança que nós devemos fazer com Deus. Hoje nós estamos decretando o nosso divórcio com o mundo, com o demônio. Nós estamos decretando o nosso divórcio com o pecado. Amém? Isso quer dizer que você nunca mais vai pecar? Não. Isso vai dizer que você vai lutar contra o pecado. Amém? Vamos lembrar o que o autor da carta aos Hebreus diz: vós ainda não lutastes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Amém? Alguém aqui já sangrou na luta contra o pecado? O autor da carta aos Hebreus, que eu acredito ser São Paulo, ele vai dizer: vós ainda não lutastes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Por que nós vamos lutar contra o pecado? Por que nós vamos combater o pecado? Por que nós vamos fazer o nosso divórcio com o pecado, com o mundo e com o demônio? Porque o pecado é o único instrumento que faz o divórcio acontecer na nossa alma em relação a Deus. O diabo não pode fazer isso, é por isso que ele quer fazer você pecar.
É por isso que ele provoca as coisas do mundo para que você peque, porque ele não pode realizar o seu divórcio com Deus. Então ele quer provocar que você seja infiel, ele quer provocar que você rompa o seu matrimônio espiritual com Deus, a sua aliança. Mas a partir desse rebanhão, nós vamos lutar até o sangue, se preciso for, contra o pecado. Amém? E quando Deus vê alguém se posicionar dessa maneira, Ele derrama graça, Ele derrama capacitação, Ele dá dons, Ele ativa os dons de santificação que nós recebemos do batismo e que foram fortalecidos e confirmados no dia do nosso crisma. Ele nos dá meios para que a gente rompa definitivamente com o mal, com o pecado, com o mundo, e assim a gente viva essa aliança que Ele mesmo deseja que nós façamos com Ele. Coloca a mão no seu coração e diga: meu Deus, o mistério é grande, e o chamado que o Senhor me faz é grandioso demais. Por mim mesmo eu não consigo, mas eu me submeto à sua graça. Eu me abandono inteiramente nas mãos do Senhor, porque a partir de hoje eu vou lutar com todas as minhas forças, e contando com a sua graça, contra o pecado, contra o mundo e contra o demônio. E dessa maneira, eu já sei o segredo. A partir de hoje, o Senhor assume as minhas guerras, o Senhor assume as minhas lutas e combaterá em meu favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus combaterá em seu favor. Deus combaterá em favor da decisão que você tomar diante dele de fazer uma aliança. Mas ele precisa da sua decisão, porque senão você vai combater sozinho. Amém? Quem entendeu fica de pé por um instantezinho. Segura na mão desse irmão que está do seu lado e diga: meu irmão, o mistério é grande. O mistério é grande. E aqui você vai experimentar a verdadeira alegria. Você vai experimentar a alegria de um matrimônio. Alegria de um matrimônio. De uma aliança. De uma aliança. Com Deus. Com Deus. Definitiva. Definitiva. E aí você agora levanta a sua mão direita e diga: Senhor, eu te prometo ser fiel. Eu te prometo na alegria e fiel. na tristeza. Na alegria na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Fazendo o sol. Muito calor, ou no frio, nos dias bons e nos dias maus, nos dias onde eu perder uma batalha, mas também onde eu ganhar batalhas. Eu te prometo, eu te serei fiel, eu não me divorciarei do Senhor, porque a minha decisão hoje é de me divorciar totalmente e definitivamente do mundo, do pecado e do demônio. E eu hoje faço uma aliança com o Senhor, porque o Senhor me chama a uma decisão radical. E essa decisão radical eu estou tomando. Obrigado por aceitar a minha vida, o meu coração, a minha decisão, a minha vontade, unida à sua vontade. Unida à sua vontade. E eu sei. E eu declaro agora nos ares. Que eu viverei os melhores anos da minha vida. Daqui para frente. Não é que eu não terei problemas. Não é que não surgirão cruzes, provações. Mas a minha aliança contigo me dará graça, bênção, capacitação. E o melhor, a certeza de que o Senhor combate, luta os meus combates, as minhas lutas e as minhas guerras. E por isso nessa hora eu posso declarar, em Cristo, eu já sou mais que vencedor. Aleluia. Em Cristo, eu já sou mais que vencedor. Fica com a sua mão direita levantada. E Jesus está fazendo uma pergunta para mim e para você. Eu quero ser seu amigo, você quer? Então quem encontrou um amigo, encontrou um poderoso refúgio. Um lugar de segurança. Diga: eu aceito. Eu aceito. Porque a aliança feita contigo me dá a graça de caminhar
todos os dias, num relacionamento de amizade, nessa aliança esponsal, eu serei cada dia mais seu amigo. Quero te conhecer e abro a minha vida para que o Senhor me conheça e me ajude a ser fiel até o fim. Quem encontrou um amigo fiel, encontrou um poderoso refúgio. Quem descobriu um amigo fiel, encontrou um poderoso refúgio. Aleluia. Ergue agora as suas duas mãos e canta essa canção, declarando com a sua voz esse canto novo que brota do coração novo. Vem, Espírito Santo, vem, encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, encha-nos, vem, sela-nos, Senhor. Eu queria que você fosse um amigo fiel. Coloque a mão na pessoa que está à sua direita. Você vai ser o amigo que esse irmão agora precisa. Um amigo fiel, um poderoso refúgio. Quem encontrou, descobriu um tesouro. E você vai cantar sobre ele. Vem, Espírito Santo. Vem, convença o coração. Realiza a metanoia. Realiza aquilo que esse irmão mais precisa. Ora cantando um canto novo sobre a vida dele. Vem, Espírito Santo, canta. Vem, Espírito Santo, vem, encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, encha-nos, vem, sela-nos, Senhor. ora no Espírito sobre esse irmão, ora em línguas. Se você não ora, vai pedindo o Espírito Santo sobre a vida dele, para que tudo aquilo que foi falado se impregne, para que caia no coração e do coração venha a decisão. Venha a decisão de romper, de divorciar-se do pecado, do maligno, do mundo, em fazer essa aliança definitiva, perpétua, de todos os dias com o Senhor, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias, até o encontro definitivo com o amigo fiel, esse poderoso refúgio que é o Senhor. Ah, quem o descobriu encontrou um tesouro. É o tesouro que estava escondido, o reino de Deus, a salvação. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu abençoo esse meu irmão, para que ele, a partir de hoje, viva em alto nível a sua fé e a sua decisão radical de seguimento, até o último dia, até que o Senhor venha encontrá-lo, ou venha definitivamente, para que ele possa dizer, no dia final: eu te encontrei, meu amigo fiel, meu poderoso refúgio, meu tesouro, e agora eu estou aqui diante de ti eternamente. Aleluia. Amém. Pode aplaudir a obra de Deus na vida desse amigo que está aí do seu lado, desse irmão. Bendito seja Deus. Dê um abraço nele e diga: Jesus te encontrou, e ele é um amigo fiel, ele é um poderoso refúgio, ele é o maior tesouro. Aleluia. Glória a Deus.